de João, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, avisar a todos que, em virtude do feriado, e porque também neste feriado acontecerá o acampamento dos jovens, no domingo, então, pela manhã não teremos escola bíblica, ela está em recesso em função da saída dos jovens, de todos os jovens, e também do próprio pastor que estará ali com sua família, enfim, nós também estaremos ali, e então achou-se por bem cancelar a aula do domingo. Então, próximo domingo, escola bíblica está adiada e volta ao normal no outro domingo. Culto à noite, normal, amém? Culto do domingo às 18 horas, a pastora Roseli provavelmente estará aqui, eu não sei se estarei, mas se não estiver, a pastora Roseli com certeza estará, e o culto acontecerá normalmente, o culto de Páscoa, domingo de Páscoa, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus, e lembrem-se de orar, a partir de amanhã à noite, os nossos jovens estarão no acampamento, irão à noite, então, clamem a Deus, orem para que tudo vá bem, os jovens que irão de ônibus, outros que irão com o seu próprio carro, é um sítio, numa cidade depois ali de Cotia, acho que é Vargem Grande, jovens? Vargem Grande Paulista, e não é muito longe, mas carece das nossas orações, e não somente o transporte, a ida, para que Deus os guarde ali e eles cheguem em segurança, mas que durante todos aqueles dias ali, nossos amados jovens possam realmente ter ali experiências profundas, não somente de comunhão e de alegria, porque certamente ali haverá muitas possibilidades para isso, mas, sobretudo, que haja encontros verdadeiros com o Espírito, um aprofundamento maior de cada um deles, de cada um de nós que estivermos ali. Então, me parece que este acampamento será muito especial, como sempre é, Graças a Deus que a pastora Elizabeth, ela sempre se supera, os acampamentos que parecem assim, olha, esse foi o melhor de todos, aí no ano seguinte, Deus opera de forma tão tremenda e dá algo ainda mais extraordinário. Então, clamem a Deus, orem, intercedam, Vocês, os nossos amados, que ficarão por aqui ou que viajarão, mas sempre que se lembrarem, orem, intercedam, é bom, é importante haver intercessores em nome de Jesus. Amém? João 4 é um texto bastante conhecido, eu quero aqui me ater mais a um elemento que aqui aparece, daqui a pouco nós vamos ler e a palavra de Deus menciona uma fonte, um poço, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentados, verso de número 1 diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e, retirando-se outra vez para a Galileia, e foi. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E lhe disse Jesus: dá-me de beber. Amém? Até aí. Pai, nós, em nome de Jesus, pedimos que através do teu Espírito uses a minha vida, ó Deus, e que neste momento da palavra, a tua verdade, Senhor, apareça estampada nas minhas palavras, Senhor, e que através da minha boca, esta verdade, Senhor, chegue ao ouvido físico, mas sobretudo ao espiritual. E, ó Deus, encontre morada no coração de cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que porventura nos ouvem na rádio, ou pela internet, Senhor, que também a tua palavra chegue ali com o mesmo poder, porque, ó Deus, a tua palavra tem este poder de estar, Senhor, além do ambiente em que ela é propagada. Há poder em tua palavra para penetrar, Senhor amado, absolutamente em todos os lugares e chegar
até aqueles que nos ouvem nesta noite. E que ela possa, Senhor, gerar vida, poder, autoridade. Possa, Senhor amado, constituir, ó Deus, o aperfeiçoamento em cada um dos varões, varoas que aqui estão. Ó Deus, constituindo assim, ó Pai, homens que têm, Senhor, poder e autoridade para defender aquilo que creem. Ó Deus, porque quando aprendemos de Ti, da Tua palavra, nós também, ó Pai, temos argumentos fortes, Senhor, para defender, não somente para nós mesmos, Senhor, mas também para toda a sociedade. Defender o Teu Evangelho, defender a Tua verdade. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui nós vemos, então, o relato de umas das incursões de Jesus Cristo pelas terras ali, por onde ele viveu durante todo o seu ministério. Como nós sabemos, Jesus nasceu em Israel e, como judeu, ele começou então a pregar o Evangelho, começou a ensinar todas as pessoas que primeiro estavam em volta de si. Então Jesus começa a expansão do seu ministério, e para isso então ele não somente pregava na Judéia ou em Jerusalém, mas agora a gente começa a ver Jesus andando, indo um pouco mais distante, alcançando outras áreas um tanto quanto mais distantes, amados, porque o desejo de Jesus era propagar o máximo que ele pudesse da sua verdade, constituindo assim também uma igreja. Jesus aqui, ele estava instaurando a igreja, ele estava aqui trazendo a palavra da verdade, encarnado, Deus encarnado, como nós sabemos, e ele então começa a fazer estas viagens, ele começa então a trabalhar arduamente. Jesus trabalhou muito durante os seus 3 anos e meio de ministério, incansável, quase não descansava. Poucos eram os momentos de quietude em Jesus. Lhe estava proposto um trabalho e ele precisava realizar tal trabalho. Mas como, querido, ele habitava, o Deus vivo estava encarnado, ou seja, ele tinha, por conta de estar encarnado, ele tinha um corpo humano com as suas limitações. É uma coisa que a gente às vezes custa para até entender, este segredo, entender este mistério, o Deus encarnado, habitando num corpo humano, não deixando de ser Deus, mas ao mesmo tempo tendo as limitações do homem. E uma delas, sem dúvida nenhuma, era o cansaço, porque por mais que ele fosse Deus e ele era Deus, mas ele não trabalhava na forma de Deus, ele trabalhava na forma de homem. Então imagina o ministério de Deus tendo que ser realizado através de um corpo humano limitado. Então você imagina o trabalho, a força, como para Jesus e o seu corpo, e a sua mente, o seu coração, e até o seu espírito, como esse trabalho lhe causava grandes dores, grandes doses de cansaço, grandes doses de problemas, na realidade físicos, de incômodos. Eu imagino que Jesus tinha muitas dores musculares, dores em toda parte do corpo, porque a Bíblia não nos diz isso claramente, mas quando a gente faz um exercício mental e a gente começa a entender que a Bíblia fala de versículos que às vezes retratam um dia, uma semana, um ano, mas a Bíblia, apesar de retratar momentos de Jesus, Jesus vivia 24 horas por dia, dos 30 dias de cada mês. Ele viveu o seu ministério durante 3 anos e meio, diariamente, e cada dia composto de 24 horas. Então, ao lermos a Bíblia, nós vemos pílulas, frações, de momentos de Jesus, muitas vezes sentado, falando aos seus ouvintes, às multidões que o acompanhavam. Às vezes Jesus subia ao monte, Jesus ia de encontro a uma pessoa, ora Jesus estava no monte, ora no vale, ora no deserto, ora em cima de um barco atravessando o mar. Então a atividade de Jesus era intensa, e não pensem, irmãos, que ele não sofria dos ataques
principalmente malignos, né, diabólicos, né? Haja visto, por exemplo, a tentação no deserto. Logo que Jesus é batizado, o Espírito leva ao deserto para ali ser tentado, e há imediatamente uma ação maligna. Todo o inferno comparece ali durante aqueles 40 dias no deserto, Jesus sem absolutamente comer nada, só bebendo água, e a palavra do Senhor diz então que ele resiste ao diabo na palavra, e nós sabemos que ele vence ali ao vil tentador, mas é muito nítido, né? Ali o momento em que a Bíblia diz que Jesus teve fome. Então fome, sede, cansaço, naturalmente que isso levava a Jesus também sentir as dores da luta, as dores de quem trabalha. Você que trabalha sentado, muitas vezes porque trabalha muito tempo sentado, haja coluna, né, irmãos? Haja muitas vezes dedos para quem trabalha com digitação, para quem trabalha que faz serviços braçais, haja costa, haja braço, haja perna, né? Muitas vezes a pessoa administra altos valores, trabalha em banco, haja, né, alma para suportar tantos desafios. A pessoa trabalha com venda, haja também, né, ali alma para poder lidar com todos os desafios e metas propostas, reuniões para lá, reuniões para cá, cliente que deixa de comprar, né, cada 10 clientes que deixa de comprar, um começa a comprar, e aí você tem que lidar com tudo isso. Chega em casa, ai do corpo que padece por causa das situações e conflitos dentro de casa. Muitas vezes você teve experiências terríveis durante o dia, ai, né, das costas, e que dirá da lombar, por causa desse trânsito terrível que a gente enfrenta logo cedo, ou no ônibus ou no carro, né? Essa Inajá de Souza entupida, essa João Paulo que não anda, a Avenida Paulista, a Tietê, a Marginal Pinheiros, não importa para onde a gente vá, trânsito que incomoda, que gera dores no corpo, que gera dores na alma, que testa a nossa santidade. O lugar para testar a santidade de crente, né, já é o trânsito, para experimentar realmente, ver se o peão tem domínio de si, né? E muitas vezes todos nós somos reprovados. Ai das estradas esburacadas, que prova a fé de pastor, queridos, é terrível. Mas não é verdade? E aí a gente tem um dia não muito confortador, né? Não muito confortável e nem reconfortante, porque um dia de trabalho, o próprio dia e a própria essência disso já fala de tudo. Trabalho é trabalho, exige da gente estarmos compenetrados, né, focados naquilo que a gente faz, querendo agradar a todos, e a gente acaba desagradando a muitos, né, querendo mostrar trabalho para o chefe para a gente receber uma promoção, e que o chefe, no final das contas, vê o rapaz lá que não faz nada, faz metade que o outro, mas é ele que recebe a promoção, e a gente tem que passar mais um ano sem aquela promoção, sabe? E aí a gente volta para casa, estou subindo a escada de casa, o Porto Seguro, o lugar do meu descanso, abre a porta, pá, lá está a patroa, lá está a esposa ou a mãe, que na realidade também teve um dia terrível, e quer desabafar, quer discutir relação, quer conversar um pouquinho, quer falar das malcriações que o filho teve o dia todo, e o camarada na realidade está cheio de dores, está sedento, está precisando de alguma coisa menos, ouvir novos dilemas e novos problemas. Amados, é ou não é assim a nossa vida? Não é muito diferente. Talvez eu possa estar exagerando um pouquinho, mas quem sabe em alguns momentos eu possa estar sendo até um pouco branco, porque às vezes a nossa realidade é pior do que essa. Sabe, queridos, e Jesus também tinha estas mesmas limitações. De manhã ele acordava, estava lá Pedro, inconstante, um cara que ele não sabia se ia terminar bem o dia ou não. Jesus, um tanto quanto inseguro em relação àquele cara, de repente podia dar para virada, ameaçar ir embora e ir e levar com ele meia dúzia. Né? De repente, Jesus dobra a esquina, tem lá meia dúzia de fariseus. Jesus, queremos falar com você, discutir a nossa relação espiritual. Pronto, Jesus tinha que
se colocar ali diante daqueles fariseus, sabendo que eles duvidariam absolutamente de tudo que ele diria, mas ele tinha que dizer. Ele encontrava uma multidão que tinha entre elas cegos desanimados, coxos abatidos, mães de filhos desesperados, viúvas sem nenhum tostão no bolso, famintas, crianças largadas pelo governo, abandonadas pelo sistema. E Jesus então tinha que abraçar a um, abraçar a outro. Daqui a pouco, enquanto Jesus abraçava um, lá vinha outro e precisava ser repreendido. E enquanto ele amava e abraçava um, repreendia o outro. E no final do dia, amados, Jesus queria encontrar lugar para repousar. E ele mesmo dizia que para o Filho do Homem não havia lugar para repouso. Ele dizia de tal sorte para um que o queria seguir, ele dizia assim: ó, você quer me seguir? Vem. Mas o Filho do Homem não tem onde se deitar. Ele usa como travesseiro a pedra na beira do caminho, porque não há um lugar para descanso. E queridos, certamente isso gerava no corpo, no físico, no emocional, no psicológico de Jesus, grandes avarias. Então ele sentia, ele sofria, e ele tinha, muitas vezes, as mesmas tentações para reagir como nós reagimos. A única diferença dele para conosco é que ele não reagia em pecado. Nós, por causa da nossa limitação, muitas vezes, dado a essa pressão, dada a esses desafios diários e essa vivência com problemas e situações urgentes, às vezes por outra, nós não conseguimos agir com o homem espiritual. Às vezes é o homem carnal quem reage. Reage murmurando, reage reclamando, reage xingando, reage desfalecendo na fé, reage às vezes, se tornando iracundo. Queridos, isso acontece. Só não acontecia com Jesus por ele, na realidade, ser Deus e conseguir filtrar todas essas emoções pelo Espírito, de uma forma como nós ainda não conseguimos. Mas o que o Senhor nos propõe é nos dar porções do Espírito para que nós possamos crescer, não no sentido de não termos mais lutas, não, porque elas, desde domingo está sendo dito, elas acontecerão. Não há como vencer na vida sem levantar cedo, sem experimentar chefes incompreensíveis ou chefes injustos. Não há como ganhar a vida sem enfrentar os trânsitos da metrópole. Não há como comer o pão nosso diário se não houver este suor na testa do trabalhador. Não há. Mas o que o Senhor nos garante é porções maiores do Espírito dele, para que nós terminemos um dia com a sede saciada, sem estarmos sedentos de alguma coisa. O Senhor prepara respostas imediatas para todos aqueles que nele confiam, porque Ele sabe das nossas fragilidades, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó, porque foi Ele mesmo quem nos fez. Aliás, Ele se fez homem para experimentar a essência, a natureza humana, para que Ele pudesse interceder ao Pai com verdade. Ele não nos conhece de nos ter feito, Ele nos conhece de ter sido como nós. E é por isso que Ele tem toda a autoridade, Ele tem conhecimento de causa, para que quando então Ele se fizer o nosso advogado junto ao Pai, Ele então saiba compreender os caminhos do nosso coração, os caminhos da nossa fraqueza, os caminhos da vaidade que às vezes nos toma e nos fazem agir de forma vaidosa nesta terra, sabe? Ele conhece os caminhos que levam a gente muitas vezes a nos endurecer, debaixo de um orgulho, de uma soberba, como uma autodefesa. Ele conhece os caminhos da nossa alma, quando no final de um dia nós nos fomos, por causa dessa natureza pecaminosa, levados a mentir, levados a enganar. Ele conhece, quando Ele precisa ser nosso advogado junto ao Pai, os caminhos da nossa vida e reações do nosso organismo, quando no final de um dia Ele está doente, Ele está febril, Ele está dolorido, Ele está pedindo por uma cartela inteira de Dorflex.
Ele conhece. Quando ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, ele diz: Pai, perdoa o coração daquele teu filho, porque, Pai, ser humano, sabe, é ser alguém que de repente perde as estribeiras, perde o controle da situação, e é por isso que ele reagiu desta forma, é por isso que ele se exaltou, é por isso que na boca dele houve esta palavra torpe. Jesus, ele conhece esse caminho, quando muitas vezes o homem busca caminhos de uma saciedade, algum tipo de saciedade, para saciar alguma coisa, alguma carência, usa de recursos não aprovados por Deus, como por exemplo, o prazer sexual, de forma errada, com pessoas erradas ou fora de tempo, usando muitas vezes mecanismos do próprio corpo para gerar algum tipo de prazer, como uma fuga ou como um paliativo para um momento de dificuldade e dor. Muitas vezes, Jesus tem que dizer ao Pai: Pai, a situação daquela pessoa, a situação daquele teu filho é compreensível no sentido de que o homem assim age, o coração do homem assim é. Sabe por quê? Porque ele se fez homem para que neste momento ele, para mim e para você, seja o nosso advogado junto ao Pai, para que ele, nesse tribunal de justiça espiritual e santo, ele possa ser para nós advogado, e para que ele, através da sua verdade, através do seu conhecimento de causa, ele possa falar a Deus ao nosso respeito e pedir clemência, e pedir perdão, e interceder por cada um de nós, para que no final de um dia de luta, ainda que caídos, a gente possa receber o perdão, a dose do Espírito suficiente para nos pôr de pé de novo e olhar para amanhã com um olhar de confiança e dizer: amanhã, aleluia, será diferente. Hoje eu terminei o dia em derrota, hoje eu me deixei levar pelo mal, mas amanhã, em nome de Jesus, eu me levantarei enfim e serei vitorioso, porque o Senhor é a minha força, é a minha cidadela, é o meu braço forte, é a minha porção de água que preciso. Aleluia. Porque no final de um dia, nem sempre tão vencedor assim quanto a gente gostaria, há aquele que do outro lado nos acusa. Aquele que trabalha também incessantemente, que não se fez carne para conhecer o homem, não experimentou o sofrimento de ser um homem, mas está condenado pela natureza pecaminosa que faz dele o ser que é, a saber, Satanás, que apesar de não ter se feito homem, ele consegue entrar na porção humana, ele consegue encontrar habilitações que o homem dá a este ser maligno, e então, apesar de nunca ter experimentado o ser homem, ele, queridos, quer fazer o homem tropeçar. Ele quer fazer o homem cair. Então, se Jesus, por um lado, se fez homem, pagou o preço de saber o que é ser um homem, um ser humano, de conhecer limitações, o nível de tentações, a estrutura limitada humana, que o homem tem por causa do próprio pecado. Satanás, de uma forma injusta, quer fazer este homem cair, sem nunca ter sido feito homem, sem nunca ter experimentado o que é ser homem. Mas o desejo dele é roubar, matar e destruir. De um lado, então, este ser nos acusará, nos julgará, e com seus argumentos até tentará nos convencer de que nós não temos direito ao perdão do Senhor, que os erros que cometemos, certamente estes nos condenam, e que talvez, se puder, ele nos convencerá inclusive de que não há uma nova chance, que não há outra possibilidade. E muitos crentes, às vezes, no final de um dia, por causa das fragilidades, terminam esse dia convencidos, e eles talvez pensem assim: não vou nem orar, eu não sou digno nem de orar a Deus, porque a minha natureza, o meu desejo, a minha carne prosperou. Sabe, amados, mas por mais difícil e por mais
que tenham sido os piores, ruins os resultados das nossas escolhas durante o dia, a um Deus que no final deste dia, se antes de dormirmos, nos ajoelharmos ao pé de nossa cama e dissermos: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, nem afastes de mim a tua vida. Senhor, a minha estrutura é esta. Eu pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei, quem sabe, contra a minha casa, pequei, quem sabe, contra a tua igreja. Mas, Senhor, se com uma palavra tu disseres: absolvido estás, eu me sentirei absolvido. E, queridos, se há um tribunal no céu, não é para condenar, há um tribunal no céu para absolver. E neste momento, o justo juiz tem uma sentença para mim e para você: a absolvição, aleluia. Mas para isso a gente precisa ser sincero, a gente precisa confessar os nossos erros, abrir a nossa boca, abrir o nosso coração, expor a Deus as nossas dificuldades e crer que Ele entenderá os caminhos do nosso coração, pois se fez homem como nós somos, e vai dizer ao Pai tudo o que Ele precisa saber, aleluia. E no final, o sangue de Jesus derramado, aleluia, Ele será, oh glória, o carimbo final de absolvição em Cristo. Há um recomeço o tempo todo, toda hora, há uma disposição de Deus de nos oferecer uma nova oportunidade. Hoje é dia de você começar de novo na área que você hoje terminou derrotado. Começa de novo e vai para a vitória amanhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então há uma necessidade de água. Vamos falar de água. Como chama o nosso planeta? Terra. Falar sobre água dá sede. Nosso planeta chama-se planeta Terra. Mas deveria se chamar planeta, por quê? 3/4 deste planeta é composto de água. Mas, por incrível que pareça, a este planeta foi dado o nome de planeta Terra. Tira 3/4 de algo, o que sobra? 1/4. Então, amados, é 75% da composição deste planeta, da matéria deste planeta, né, é água. Mas tudo bem, escolheram dar o nome de planeta Terra, é o que está valendo. Mas olha como a água é fundamental para a subsistência do planeta. Da mesma sorte, o corpo humano. Você sabia que quando uma criança nasce, cerca de 80% do organismo dessa criança é composto de água? E quando morre lá velhinho, morre com 50% do corpo com água. Há uma perda de água, mas olha, de 80% para 50% ainda é muita coisa. Ou seja, morre-se com 50% de água. Por isso que a gente pode ficar até 30 dias sem comer, sabia? Para mim, eu não consigo ficar nem 1 dia e meio. A semana de jejum, que luta, né? Mas a gente, se não tiver o que comer, fica até 30 dias e ainda anda, e ainda fala, ainda até realiza algumas coisas. Pode ficar até muito mais, se ficar paradinho, quietinho. Mas sabe quantos dias a gente consegue ficar sem beber água? 3 dias. Você já começa a comprometer terrivelmente a tua produtividade. Isso, eu estou te falando assim, para começar já de cara, interferir na produção, na atividade da gente. Um pouco mais de dia, aí a pessoa já começa a ficar acamada. Ao final de aí 8, 9, 10 dias, a pessoa morreu. Por quê? Porque na realidade, queridos, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança dele traz, né, na sua composição a água que tem simbolismos maravilhosos na Bíblia. Mas o que eu quero te dizer então, meu querido, que nesta terra a gente pode passar sem comer por mais tempo, mas
a gente precisa da água. A gente precisa encontrar mananciais. A gente precisa abrir a torneira e dela escorrer água. Ela é fundamental, ela é necessária. Sem ela, a nossa produção, a nossa vida, ela em poucos dias, ela desvanece, ela morre. É por isso que o camarada, quando toma um choque lá, não sei de quantos 1000 volts, o cara torra. Por quê? Porque tem tanta água lá dentro daquele corpinho que a reação é terrível, é mortífera, é mortal. Então, amados, vamos trazer isso para um contexto espiritual. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui, no verso de número 1, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que João, aí faz uma observação, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas ele entregava aos discípulos que batizassem. Esse texto que vai falar de um poço, não de forma coincidente, porque a Bíblia não tem coincidência nenhuma, esse texto fala e menciona batismo, que é feito com água. Alguém aqui já foi batizado sem água? Alguém aqui já foi batizado no vento? Não, né? Não dá. Se não tem água, não tem batismo. Ah, mas tem uma vida que se converteu. Tem uma vida que entregou ao Senhor Jesus. Mas no dia do batismo, se não tiver água no tanque, não tem como batizar. Porque é necessário um tanque cheio, não vazio, de águas, para que então o batismo aconteça. Então, amado, Jesus Cristo começa essa jornada até Samaria, ou passa por Samaria, porque na realidade ele precisava, diz a palavra do Senhor aqui, que ele tinha saído de Judeia e tinha que ir para a Galileia. A ida para a Galileia o forçava a passar por Samaria, e a gente já ouviu muito falar sobre isso. Mas acontece que este caminho da Judeia, que ia para a Galileia, passando forçosamente por Samaria, os seus primeiros quilômetros, dezenas de quilômetros, eram, queridos, de uma terra muito seca. Era desértica. Uma terra árida, muito árida, inabitável. E a Bíblia diz que então esta caminhada de Jesus lhe tira a água do corpo, boa parte dela. Jesus suou, Jesus transpirou, Jesus queimou muita energia, e nesta caminhada, não somente física, porque Jesus estava para salvar uma cidade inteira. Ninguém sabia disso, mas o inferno sabia. Havia uma marca sobre Jesus espiritual, havia um alvoroço santo em torno de Cristo. Jesus estava aqui aparamentado de anjos celestiais, porque Jesus estava indo fazer uma obra. Havia sobre ele uma cobertura de Deus. Então o inferno, sabendo disso e discernindo as coisas, eles deduziram: Jesus vai fazer alguma arte lá em Samaria. Jesus vai tocar naquela cidade. Jesus vai realizar alguma coisa. Então, nesta jornada, entre a saída de Jesus, veja, Jesus estava batizando muitas vidas. Jesus estava produzindo. Mas ele estava num lugar onde havia muita água. Rio Jordão. Lugares, riachos, onde era possível batizar. Para batizar tinha que ter água. Se tinha água, havia água para batizar e havia um manancial de águas para beber. Então Jesus estava produzindo. Jesus estava num lugar cheio de águas. Jesus estava num lugar cheio de provisão, do ponto de vista de água. Lugar onde não lhe faltaria. Portanto, ele produzia, portanto ele realizava. E a Bíblia diz que, comparado a João Batista, Jesus batizava muito mais vidas que João. Então ele havia multiplicado e muito a produção, os resultados espirituais, vitórias para o reino. Então quando ele sai deste lugar cheio das águas, cheio de vitórias, cheio de relatos, de conquistas para o reino, então ele propõe: preciso ir para a Galileia. Traça o seu caminho e começa a atravessar o deserto. Porém as águas que o saciaram durante aquele período que ele aqui ficou, agora estavam se secando rapidamente dentro do seu corpo.
não somente pela caminhada debaixo do deserto, mas pela opressão que também lhe era proposto. Porque o inferno tentava segurar o homem de Deus. Não, você não vai passar daqui. Mas a água bebida, a água absorvida, naquele lugar de vitória, fez de Jesus alguém que conseguia caminhar e conseguia empurrar toda a opressão, toda aquela muralha espiritual de impedimentos que não queriam deixar Jesus chegar no lugar onde ele teria uma das maiores vitórias ministeriais, que fora ganhar Samaria para Jesus. O diabo não queria deixá-lo. E enquanto ele ia empurrando o seu cansaço, empurrando as suas limitações humanas, mas empurrando também as suas debilidades emocionais, mas principalmente lutando contra o inferno, que queria oprimi-lo e não deixá-lo chegar ali. A palavra de Deus diz aqui que ele chegou àquela cidade samaritana chamada Sicar. Jesus chegou ali. É bem verdade que ele chega sedento. É bem verdade que ele chega com fome. É bem verdade que ele chega com sede. Mas ele chegou. O que eu quero dizer para você não, mas o Espírito Santo quer dizer para você, é que todas as vezes que você tiver uma vitória, que você se abastecer de Deus, que você beber das águas do Espírito, que você tiver vitórias ministeriais, que você tiver e fazer as diferenças no mundo espiritual aqui, simbolizado nos batismos diários de Jesus ali, naquele lugar, você e eu, todas as vezes como crentes, tivemos vitórias e tivemos que continuar a jornada, saiba, o inimigo lutará contra a tua vida, lutará contra o teu ser, tentará fazer você depor das armas do Espírito, tentará fazer você ficar no deserto da travessia. Sabe por quê? Porque todas as vezes que tiver batismo, tem depois o deserto para a gente enfrentar. E às vezes, como crentes, quando temos vitórias, quando estamos sendo usados por Deus, quando o Espírito nos usou para ganhar uma vida, para cuidar de alguém, para pregar o Evangelho, para curar, para que numa visita eu mudasse a vida de pessoas, não importa, quando Deus te usou e você bebeu das águas do Espírito e agora se propõe a continuar, querido, virão enormes batalhas, enormes resistências, o inimigo se levantará para tentar derrubar, porque ele sabe que se você beber das águas do Espírito, você vai batizar a muitos, mais do que João Batista batizou. Eu quero te dizer que você, se beber das águas do Espírito, vai fazer muito mais que eu faço, vai fazer muito mais que os pastores fazem, vai fazer muito mais que os grandes homens de Deus fazem, porque para Deus não há pequeno, não há grande, há aquele que bebe ou aquele que não bebe. O que bebe das águas é usado por Deus, sim. Você está entendendo? Por isso que às vezes eu bebi das águas, fiz grandes obras, e de repente no meio do caminho eu paro, por algum interesse desta terra, por alguma coisa que se me propõe, por alguma coisa que apareceu diante dos meus olhos, e eu então, neste caminho, sou detido, paro, ou por mim mesmo, ou por uma força estranha, ou por algo usado pelo inferno, não importa, eu paro. Saiba de uma coisa, este era o projeto do inimigo, era isso que ele estava esperando, porque no deserto não há água. Não há água. E é tão importante a gente beber das águas do Espírito, que até nos lugares desérticos, até nesses lugares de longas jornadas e travessias, Deus nos capacita a sermos abridores de poços. Você e eu fomos chamados por Deus para encontrar água. Custe o que custar, esteja eu onde estiver, eu vou abrir um poço e vou encontrar água. Porque eu preciso de água. Minha mulher precisa que eu beba água. Meus filhos precisam que eu beba água. Teus filhos, tua esposa, teus irmãos, tua mãe, teu pai, teus pastores, todos que estão ao teu redor e que dependem da luz, da força, do poder, da autoridade que Deus te deu, precisam que você beba água. Se você não beber água, se você desmaiar no deserto, você e eu faremos falta e o inimigo prosperará, enfim. Precisamos cavar poço. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, rapidamente.
Gênesis, capítulo de número 26, um texto conhecido, só para te mostrar como fomos chamados para cavar poços, queridos. Quando, se porventura, nós tivermos algum momento da nossa vida, bom ou ruim, que quer nos propor o entupimento dos nossos poços, olha como Deus nos leva a cavar poços, ó. Capítulo 26, verso 9 diz, ou verso 8, ó. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando a janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã? E respondeu Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre vós, ou nós, grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente vai morrer. E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Estava no tempo de bênção ou não? Nesses dias, se chegasse para Isaac e falar, e aí, mano, tudo bem? Não tem época na nossa vida que é assim. Ô, meu irmão, como que você está? A gente está tão bem que não precisa nem responder. A cara mostra que vai tudo maravilhosamente bem. Qualquer coisinha, até as piadas do pastor Lucas, a gente morre de rir. Quando está tudo bem, principalmente quando ele brinca com o corintiano. Aí, quando, sabe aquelas épocas que a gente tá tudo dando certo, ó, casamento dos trinque, o dinheiro muito no bolso, o ministério, meu Deus do céu, estou pregando que nem gente grande, ô glória, minha família, minha sogra, ela me liga para dizer que me ama, está tudo certo. Não tem um inimigo, os que tinham, morreu tudo, Deus matou todo mundo. Não tem um inimigo na face da terra, não tem época que é assim, que você olha e fala assim, ué, mas não tem problema, está tudo certo. De vez em quando não acontece isso. Olha, se a gente encontra com Isaac por aqui, nessa época, a gente ia ver que ele realmente estava legal, estava bacana. Tudo que o cara fazia, o retorno era de 100 vezes mais. Quando o normal é que tudo que a gente faz dá 100 vezes menos. Aí você tem que fazer 1000 vezes para ver se dá um. E é assim a vida. Mas de vez em quando acontece isso aqui, esse alargamento maravilhoso aqui. Olha aqui, aí diz aqui, ó, semeou Isaac e tal, sem por e Deus o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possui ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham até inveja. Aí, olha o que aconteceu. E por isso, lhe entulharam todos os poços. Então, amados, por melhor que esteja a vida, ou por mais que um momento de luta e dor, porque Isaac quase perde a sua esposa, foi pego numa mentira. Veja como a vida ela alterna. Ele chega ali por causa da fome, ele inventa uma mentira para o rei Abimeleque, diz da sua esposa ser a sua irmã. A palavra de Deus diz então que porque ele ficou muito tempo lá, começaram a ter intimidade. Sabe isso que é o problema, ficar muito tempo na casa de alguém. Começa a ficar muito íntimo, as pessoas começam a olhar na tua janela. Aí o que aconteceu? O rei já começou a pegar mais amizade, ficaram mais amiguinho um do outro. Aí daqui a pouco o rei falou assim, vou ver o que meu amigo Isaac está fazendo. Pegou, deu uma olhada assim, deu liberdade demais, vai olhar na tua janela. Aí olhou assim, não é que Isaac estava com lero-lero, estava com um negocinho lá com a esposa dele, rapaz. Mas isso é a hora do rei ver, mas o diabo é assim. Aí, o que aconteceu?
O primeiro Big Brother aconteceu ali, né? Deu uma espiadinha. A primeira espiadinha da história foi ali. Deu aquela espiadinha, viu que estava acontecendo uma coisa estranha. Vem cá, amigo. Ou tu tem coisa com a tua irmã, ou ela não é tua irmã porcaria nenhuma. Aí, já viu. O senhor acertou, eu menti, eu fiquei com medo de que se eu dissesse que ela é minha mulher, muito bonita, os caras iam me matar para ter ela, né? Então eu usei de artifícios, de artimanhas. Estava num momento de angústia, dor, de medo, de desespero, de fome, de fuga da luta. Mas, amados, usou de subterfúgio, usou de trapaço, usou de mentira, usou de meias verdades que dá na mesma. E é isso que eu te digo, amados, só que no final de um dia de luta, no final de um dia, sabe, amados, de perda de controle das coisas de Deus, um dia em que a gente usa de armas malignas da nossa carne, e quando ela não dá certo, Deus nos faz cair em armadilhas, Deus nos dá, sabe, a oportunidade de nos levantar, nos fazendo primeiro cair, para que agora Ele possa estender a mão e dizer, está vendo, indo pelo teu jeito, fazendo as coisas como você quer fazer, e você acha que deve ser feito, você cai, porque o mundo é astuto, o diabo é astuto, e ele pega crente quando esse está andando por si. E agora, Deus então estende a mão. Lembra no começo do culto que Deus nos dá pela manhã uma nova oportunidade de viver por Ele, para Ele e através dele. Pois bem, levantou o Isaac, pôs ele de pé, colocou no coração do rei, não vontade de matá-lo, mas vontade de abençoá-lo. Caiu, tá bom, levanta, se arrepende, Deus te levanta, e Deus muda o coração dos homens da terra para te abençoar, mas você precisa vigiar no Senhor. Como também o crente não pode ficar muito tempo de asinha de fora, porque também não faz muito bem, muita bênção por muito tempo, a gente fica fresco, vaidoso, achando que está por cima da carne seca, achando que é a última bolacha do pacote. Deus então o abençoa, multiplica e fala, tá bom, camarada, você precisa de um tempo de descanso, você precisa de um tempo, sabe, de conquista, porque, amado, Deus sabe que a gente precisa se autoafirmar nessa terra. Talvez o teu pai nunca te deu afirmação, talvez tua mãe nunca te afirmou, sabe, porque talvez muitos de nós temos crescido ouvindo, tu não vai ser nada nessa terra, tu é burro, tu é tapado, seu jumento, orelhudo. Porque tem muita maldição por aí de pai, né? Quem sabe, entre os amigos, você era, sabe, o que não ia dar certo, o mais tímido, o mais feio. Né? Quem sabe o mundo não consegue te dar autoafirmação. Mas sabe, amado, para Deus te preparar para uma grande vitória, primeiro também Ele vai te afirmar, Ele te levanta do monturo dos teus erros, te põe em pé e te cobre de honra. Creia em nome de Jesus, Deus te honra, Deus te enriquece, mas para fazer, você cavar poços em nome de Jesus. Tudo isso é a vida. Esse é o projeto de Deus. Um tempo Ele nos permite cair para experimentarmos, entendermos e avaliarmos onde é que eu estou falhando, quais são as faltas que eu tenho. Eu preciso fazer um exame daquilo que eu deixei para trás, e não há queda como melhor remédio e termômetro para a gente poder se autoavaliar. Mas quando a gente cai e reconhece, pede perdão, Deus nos levanta. Olha Isaac aqui, passando um tempo maravilhoso. Agora, a bênção, a prosperidade, gera inveja naqueles... a Bíblia diz aqui, ó, os amalequitas, quer ver? Ó? De sorte que os filisteus, falei amalequitas, de sorte que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam o que, igreja? Todos os poços, não só os poços, todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, porque era um lugar desértico. Isaac havia recebido por herança poços cavados, poços com águas vivas. Agora vai vir um tempo de luta e Deus ia ensinar a Isaac algo mais que deveria ser ensinado. Deu um tempo de refrigério, glória a Deus, mas daqui a pouco desperta, levanta. Não se acostuma com isso. Não esquece que eu tenho um chamado, não esquece.
Aquilo que eu fiz da tua vida, o Senhor está dizendo. Mesma coisa que Elias disse para Eliseu: vai mais volta, porque tu sabes o que é que eu fiz contigo. Deus fez algo contigo, te ungiu, tem óleo na tua cabeça, tem promessa de óleo na tua cabeça. Nada nesta terra, nem joias, nem pedras preciosas são mais valiosas do que a unção, do que o chamado, do que a constituição de Deus na tua vida. E se Deus precisa te chacoalhar para te lembrar, vai fazer. Aí chacoalha Isaac. Permite Filisteu com inveja no deserto. Tem coisa mais perigosa que isso? Eles vão lá e simplesmente jogam terra dentro dos poços. Todos os poços de Isaac. De repente Isaac, rico que era, satisfeito que era, perdoado que foi por Deus, agora se vê em aflição. E olha o que a Bíblia diz. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ele habitou. Olha essa terra. E tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Então, amados, se houve lamento de Isaac, se houve alguma murmuração de Isaac nos dias em que ele perdeu os poços, porque deve ter havido, a Bíblia não fala, mas não é difícil imaginar Isaac cabisbaixo, chorando, apertado do seu coração. Normal, o homem perdeu todos os poços. Se fosse, sei lá, de repente, o dono, se é que tem um dono, né, do banco, sei lá, Itaú, de um dia para o outro, todas as agências do Brasil inteiro. Quem trabalha no Itaú aqui? Ninguém, né? Graças a Deus, porque eu estou falindo o Banco Itaú aqui. Mas é só para ilustração. De repente, o dono do Itaú acorda e todas as agências do Brasil inteiro foram saqueadas, roubadas. Ao mesmo tempo, impossível. Mas aconteceu com Isaac. Sabe por quê, amados? Porque por maior que seja o patrimônio de um homem nesta terra, o diabo sabe roubar, matar e destruir como ninguém. Por isso que a gente pode perder poço, por isso que a gente pode perder agência, por isso que a gente pode perder carro, pode perder casa, pode perder o que for, mas não pode perder a certeza de que eu posso cavar de novo novos poços no meu Deus, ainda que tenham sido tirados, eu tenho mãos que vão cavar novos poços na minha vida, porque eu preciso de água, eu não posso morrer lamentando perdas. E aí então ele foi lá e cavou de novo. Que sabe o que a história diz? Que os filisteus foram lá e entulharam de novo. Ele pegou e saiu fora. Abriu mais um. Os caras foram lá. Então, 21. Então cavaram outro poço. E também por causa desse, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como esse não houve contenda, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Então, amado, Isaac foi um persistente, ele não abandonou, por pior que fosse, o trabalho de cavar poço. Sabe por quê? Porque cavar poço, amados, é um trabalho sem grandes garantias de retorno. Quando você sai para cavar um poço, não sei se você já cavou, eu já cavei. Cavei um poço com meu tio. Era pequeno. E eu lembro, amados, que ele arrancava terra, arrancava terra, arrancava terra. Daqui a pouco não dava mais na escada, ele descia lá de corda e ficava mandando, né, a terra e vinha lá no balde e eu puxava aquilo e tirava e devolvia o balde. Ai, tio, tudo bem? Daqui a pouco eu não via mais o meu tio lá embaixo. Eu lembro um dia que ele gritou, né, todo alegre, encontrei! A próxima balde que veio com uma lama toda molhada, muito mais molhada do que com terra. Aí, sabe, amados, ele saiu de lá, porque aí quando fura, a água vai, né, enchendo e tal. O último balde que a gente tirou foi com água. Eu lembro da satisfação dele. Queridos, então, sabe, só que há muitos que cavam poços e não encontram.
Sai dali e vai cavar outro. Este é o espírito que Deus quer te passar nesta noite. Sabe, a palavra de Deus diz que Jesus saiu de Jerusalém, batizava, trabalhou, enfrentou um deserto terrível, atravessou, não foi impedido de chegar a Samaria, porque ele tinha uma obra muito maior do que ele mesmo. Aleluia. Ainda que estamos falando de Jesus, ainda que estamos falando do Rei dos Reis, mas para Jesus, ele nada valia. Quem valiam eram os pecadores de Samaria. Ele entregou a sua própria vida, se fez maldito por amor, não somente de Samaria, mas por amor de mim e de você. Ele passou naquele deserto e não somente em Samaria se beneficiou. Até hoje, eu e você nos beneficiamos, porque Jesus não parou no deserto entre o lugar que ele estava e Samaria. Ele atravessou, chegou cansado, chegou faminto, sentou naquele poço, pediu água e a água lhe foi servida. Aleluia. Ele recobrou as forças, pregou o evangelho para aquela mulher que foi beber água que não matava a sede, bebeu da água que mata a sede, voltou lá para a cidade, pregou para aqueles homens, aquela multidão foi, Jesus pregou, ganhou toda aquela cidade, ficou vários dias lá, ganhou Samaria, indexou Samaria na Terra Santa, aleluia, fez uma obra poderosa, porque bebeu das águas daquele poço. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, queridos. Se você, querido, é daquele que desiste ou que desanima, entenda que hoje Deus quer falar com você que talvez esteja cansado, você que esteja lutando, esperando, não importa o que é. Existe uma tendência nas pessoas de jogarem tamanho de luta. Quem sabe o tamanho da tua luta é você. Quem sabe a importância que ela tem, o quanto ela interfere na tua vida, o quanto ela fere, o quanto ela te oprime, é você. Talvez todos que estão ao teu redor, até familiares, desdém das tuas ansiedades, do teu anseio na realidade. Às vezes, as pessoas fazem julgamento de valores e põem por baixo, né, aquilo que um ser humano quer, aquilo que um ser humano deseja. Sabe, queridos, existe uma frase que eu sempre digo que a pessoa disse assim: eu era feliz, eu era triste porque não tinha um sapato para pôr no pé. Esse era o problema dele. Só que ele diz assim: até que eu encontrei alguém que nem pé tinha. Então, amados, às vezes, as pessoas, você avalia ou julga méritos ou valores, mas a gente não sabe o quanto uma falta de alguma coisa, a falta de alguém, a falta de uma palavra, a falta de, sei lá, algo, ou um valor material, um valor sentimental, espiritual. Quem sabe, meu querido, você deseja algo de Deus e ainda não recebeu, isso está te cansando. Você olha e fala: poxa vida, eu oro, e Deus não me dá, essa pessoa mal chegou, já tem, aquela pessoa nem ora, recebe de Deus, e eu desejo tanto isso. Às vezes você nutre no teu coração o desejo de fazer alguma coisa para Deus, da igreja, e ninguém bota fé. Eu vou te falar uma coisa, não importa a avaliação de ninguém nessa terra. O que importa é o que Deus sente em relação a isso. Se Deus aprova, sabe, amado, começa a cavar esse poço, começa a cavar. Não tem certeza que hora que você vai encontrar, o quanto você vai cavar, quanto tempo vai durar, o quanto a tua mão vai se machucar. Mas se você crê, cava em nome de Jesus, porque, sabe, Deus hoje disse: vai falar aos cansados, vai falar àqueles que estão quase desistindo, que eu sou aquele que faz a água surgir na profundidade do poço cavado.
Fala para o meu povo que eu não desprezo nenhum monturo de terra que foi tirado com o propósito de encontrar água. Se há poço cavado, o Senhor diz, há a minha bênção, há a minha aprovação. Lógico que nós estamos falando de valores benditos. Ninguém está falando aqui de poços amaldiçoados. Lógico que não tem bênção. Mas se tem propósito, se tem a bênção de Deus, se tem a aprovação da Bíblia, o Senhor é contigo, varão e varoa. Amém? Vai, atravessa o deserto, peita o inimigo, daqui a pouco Deus vai dar para você algo de beber que vai te levantar, como levantou Elias, como levantou grandes homens, como fez aquela Agar parar de chorar naquele deserto, quando Deus disse assim, olha para lá, aquele anjo disse, ela viu, e disse que viu, e um poço estava ao seu lado, cheio de águas, aleluia, saciadoras de sede, não importa o teu tamanho, Agar era uma escrava, que acabara de ser expulsa da sua casa de forma injusta. Abrão foi injusto, sabe, querido, estava tudo errado. Então Deus foi lá, ouviu a oração ali de seu filho Ismael e deu, aleluia, um poço de águas vivas para Agar. E sabe o que fez? Ismael, com aquela água, se tornou o maior rei dos desertos daquela época, se tornou o pai dos árabes, não é isso, pastor? Ismael, o pai do povo árabe, por causa da água que ele bebeu, do poço que Deus lhe deu. Então, amado, segura essa para você, segura no teu coração. Deus tem água que vai fazer de você conquistador de desertos, em nome de Jesus. Você vai sobrepujar reis desta terra. Se tem reis ímpios que moram em mananciais de água e você está no deserto, a água que Deus te dá no deserto é muito melhor que as águas do ímpio lá daquele manancial. Se você olha e os príncipes desta terra têm oásis, é oásis deste mundo, Deus tem poço no deserto que vai te fazer ser ganhador, vencedor, em nome de Jesus. Pai, eu oro liberando esta palavra. Senhor, eu não abro mão dos poços, eu continuarei cavando, eu vou encontrar as águas, porque tu me fizestes necessitado de águas, muito mais do que comida. Senhor, eu quero beber, eu preciso beber, os meus irmãos querem beber, eles precisam beber. Portanto, ó Pai, aquilo que não há neste mundo, aquilo que homens não nos dão, aquilo, ó Pai, que quem sabe um pai negou, uma mãe negou, quem sabe, ó Pai, aquilo que pastores não podem dar, aquilo que parentes não podem dar, aquilo que esposa nem marido pode dar. Há uma água que só vem da parte de Deus, e é esta que sacia a sede, é esta que dá vitória, é esta que bane pecado, é esta que põe para correr o inimigo, é esta que cessa as contendas da nossa vida. Os filisteus entulharam aqueles poços de Isaac, mas quando ele cavou aquele derradeiro, não houve quem se levantasse contra Isaac, e ele descansou de novo na terra. Ó Deus, se minha vida está um turbilhão, se áreas da minha vida que eu estou enfrentando luta, daqui a pouco vem a bênção, daqui a pouco vem a paz, mas depois da paz virá de novo luta, seja na paz, seja na luta. Eu preciso da água do teu Espírito. Derrama das tuas águas para eu beber e dar para meus filhos, para eu beber e dar para minha esposa, para eu beber e dar para a igreja a qual eu estou à frente. Deus, em nome de Jesus, eu e meus irmãos precisamos das tuas águas. Rabassola marabachai, te cantalabaeish. Eu vou atravessar esse deserto, eu vou chegar, depois de eu fazer a obra, aleluia, eu vou continuar andando, e tem outra maior para fazer, mas eu vou chegar até o fim. Rabassurandalabash, aquilo que eu comecei, eu não vou parar no meio, aquilo que deu início, debaixo da minha vontade e aprovação, em nome de Jesus, se eu reputo por bênção, o diabo não vai parar, a minha carne não vai me parar, eu não vou ser impedido de avançar. A cura hoje para a alma, a cura hoje para o corpo, a cura hoje para o espírito, e a cura se chama águas abençoadoras. Rabassoi, aleluia, de olhos fechados. Tem gente que está dizendo no coração assim: eu preciso beber hoje uma água. Aleluia, sai do teu lugar, nós vamos orar e vamos encerrar orando por você. Há pessoas que precisam e dizem no coração: eu quero esta água, aleluia, eu preciso desta água. Os impedimentos,
sabe, ou aquilo que quer se levantar para parar o meu andar na terra, aquilo que eu comecei, está tentando me impedir para parar, me impedir para fazer eu parar, sabe? Pessoas aqui, eu quero orar por você, sai do seu lugar, em nome de Jesus, creia nessas águas, estão sendo derramadas, sai, porque tem pelo menos 3, 4 pessoas que o Espírito Santo me mostra, aleluia, sai do seu lugar, em nome de Jesus, nós vamos orar, a água poderosa do Espírito, aleluia. Pastor, vem orar aqui pela Bruna, pastores, vem orar, sai do seu lugar, meu querido, aquilo que hoje, sabe, quer te fazer parar, sabe, cair sedento. A água, como nós dissemos, é o combustível para você produzir, é o combustível para você realizar, aleluia. Pastores, tem esses 2 aqui, mas ainda tem mais, aleluia. Eu não quero sair daqui sem orar e sem abençoar e sem declarar que essas águas estão derramadas na tua vida, Pai, em nome de Jesus, aquilo que quer impedir, aleluia. Sim, Pai. Olha essas águas caindo do céu. Existe um rio, Senhor. O que quer te impedir? Que flui do teu grande amor. Quer que você, depois de um tempo de euforia, de alegria, agora vive um tempo de dor. O Senhor quer te dar água para beber. Aleluia. Águas que curam, que limpa. Oh, Santo. Aleluia. Por onde o rio passar, recebe das águas o Espírito Santo. tudo vai. Aleluia. Oh, Santo, vem. Pois leva A vida do próprio Deus. Ministra essas águas, Senhor. rio Está nesse lugar. quero beber. Renova as forças. do teu rio. Renova, Deus, o cansado. Renova o que acha que não vai dar. Renova, Espírito de Deus. Águas vivas. Eu quero ver Queremos chegar em tua como Jesus chegou naquele poço. Aleluia. Enfrentar o deserto da tua fonte. fonte de água viva. Queremos beber, Senhor, dessas águas. Oh, aleluia, que encoraja. Aleluia, que levanta. Oh, que dá, oh Deus, uma nova visão de vida. Chama-só. Derrama das águas, Senhor. Derrama, Espírito de Deus. Eu quero, Senhor, e preciso dessas águas para poder atravessar este deserto. Oh Deus, eu também quero, preciso e recebo dessas águas. Oh Deus, não vamos parar de cavar. Oh Deus, não vamos parar de tirar as terras. Oh Deus, não vamos deixar de cavar os buracos, porque vai minar a água. Eu creio em nome de Jesus. O rio recebe este poder. Aleluia. Tudo vai transformar. Renova no Senhor. Oh, Pois leva a vida do próprio, pela vida do próprio Deus. esse O está neste lugar. Oh, aleluia. quero beber. Oh, bebe dessas águas. Sacia a tua sede. Senhor, te renova. Oh, te dá paz na terra. Oh, aleluia. Te prepara para novos desafios.
Senhor quer te usar, Ele vai te usar. Viver da tua fonte. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Essa fonte hoje, que jorra eternamente águas vivas, que jorrou para aquela mulher de Samaria, que carregava em si pecados, e que representava um povo de idólatras, prostituídos espiritualmente falando, mas aquele que chegou, ofereceu águas, não daquele poço, não águas humanas, não águas físicas, não com águas com propriedades minerais, mas águas com propriedades espirituais. Ele derramou-se sobre toda aquela cidade, toda aquela nação, e aquele povo todo se curvou a Deus, reconheceu como o Senhor. Oh, aleluia! Essas águas encham a tua terra, meu irmão, te façam verdadeiramente possuidor de poços, de mananciais inesgotáveis, para que quer no momento de paz ou no momento de guerra, você esteja realizando a obra do Senhor na vida. Amém, igreja? Oh, aleluia! Deixa eu ouvir um amém de quem bebeu. Amém! Você que nos ouve pela rádio, recebe esta porção, aleluia, na tua vida também. E que neste lugar onde você está e esta palavra chegou, aleluia, se você olhar do teu lado, espiritualmente é um poço aí, jorrando para você. Bebe dessas águas, levanta, volta, anda, caiu, mas levanta, vai onde você caiu, assume os seus erros e parte para uma nova oportunidade que Deus te dá, em nome de Jesus. Eu te amo em Jesus, igreja. Vai debaixo da graça, vai debaixo do amor, vai debaixo da comunhão, debaixo do poder de Deus. Que de hoje até domingo Deus te cubra, te guarde. Amém, amados jovens? Que seja um feriado cheio da presença e da glória de Deus. Eu te amo em Jesus. Boa noite, bom descanso. Amém.